Fala galera, professor Michel Montenegro na área, você hoje e você depois de assistir este vídeo. Não se esqueçam de inscrever-se e ativem o sininho. Bom, Feynman já dizia, se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entende sobre o assunto o suficiente. Basicamente, se você tem muito conhecimento sobre um assunto e domina o mesmo, você consegue sim explicar esse assunto de forma simples. Se você não consegue, é porque você não treinou o suficiente, não apenas o seu cérebro, mas você não estudou perspectivas diferentes em cima do mesmo assunto. Você apenas memorizou. Feynman possui 5 técnicas para acelerar nosso aprendizado. Como assim? Você quer aprender mais rápido? Você quer aprender com muita velocidade e facilidade qualquer assunto? Siga esses 5 passos e é garantido. Podem testar que vai funcionar. Primeiro passo, escolher o assunto. Escolha algo que você queira entender. Simples assim. Você quer entender alguma coisa? Você escolhe esse assunto, pega e na sequência você busca conteúdos a respeito. Tá? Você quer saber, por exemplo, sobre matemática, computação, psicologia, alguma coisa, você vai atrás de livros, sites, vídeos, PDFs, você vai pegar informação de todas as fontes possíveis e vai começar a absorver essas informações. Ponto. Tá? Uma vez que você começou a absorver essas informações, você vai começar a ir para o item 3, para o terceiro passo, que é descrever. Você vai pegar e começar a fazer a descrição em uma página em branco e de preferência à mão. Por quê? Porque escrever à mão aquilo que você está aprendendo, forçando não só a leitura como a prática mecânica, a absorção sobre aquele tema ele é maior. Tá? Isso já é comprovado, existe de fato uma correlação entre a prática, o exercício mecânico, tá? E o visual. E faça o seguinte, quando você for escrever nessa página em branco, escreva em tópicos. Escreva em tópicos. Pegue todo o conteúdo dentro do assunto que você está estudando e converta num único tópico, apenas num título. Tá? Você está estudando, por exemplo, sobre a área da computação, programação, banco de dados, então você vai escrever lá, computação, você botar lá, programação é um tópico. Dentro desse tópico você pode criar subtópicos, né? Orientação a objetos, polimorfismo, não importa, você vai criar esses tópicos. Tá? Você vai pegar um problema maior e dividir em problemas menores, dividir em conquistar. Então você vai aprendendo, estudando e marcando esses tópicos. Não minta para si mesmo, você é seu maior influenciador. Se você acreditar que já aprendeu, você vai basicamente parar de estudar aquele assunto e evoluir mais naquele tópico, naquele tema. E lembre-se, o mercado de trabalho hoje está para os especialistas e não para o genérico. Ensine para um leigo. Finja ensinar o assunto aprendido a alguém. Tá? Finja, vá lá, olhe no espelho, comece a simular que você está ensinando para uma terceira pessoa, tá? Para uma outra pessoa. Comece, fale, não sei o que. Vá, até se veja, se for o caso, no espelho. Mas simule um ensino. Tá? E simule na ordem lógica, com começo, meio e fim. Tá? Você, quando for explicar alguma coisa, você não vai para o final, não explica do meio, você vai para o começo. Você explica do começo, meio e fim. E sempre fale em voz alta. Por quê? Porque quando você fala em voz alta, você se escuta falando, você pode se corrigir. Vou dar um exemplo. Você quer saber se escreveu um texto errado, ou se falta uma acentuação. Fale aquilo. Você acabou de escrever um texto, comece a ler em voz alta. Você vai perceber que está faltando acento, você vai notar que está faltando vírgula, enfim. Fale em voz alta e você vai ter uma percepção maior sobre o conteúdo que você está ensinando. E use termos simples, evite termos técnicos. Por quê? A simplicidade, ela faz com que o aprendizado seja mais fácil. Quando você usa termos técnicos, você dificulta a aprendizagem. Lembre-se, você está ensinando um leigo, alguém que estava na rua, um amigo seu que não conhece nada do que você está estudando e você vai passar para ele. Imagina um físico quântico tentando te ensinar sobre o conteúdo dele.
Vai ser difícil de aprender se ele usar termo técnico, mas se ele usar exemplos do cotidiano, palavras bem simplificadas, ele vai conseguir. Um caso de uso, se eu for usar, por exemplo, a área computacional, se eu for ensinar sobre machine learning, né, que é aprendizado de máquina. Como é que eu poderia ensinar isso? É simples, eu posso dizer, olha, se você estudar muito como é que se constrói uma casa de madeira, conforme você vai fazendo várias casas, você vai ficando melhor até um dia que você faz uma casa boa, porque você acumulou experiência. É isso que acontece no aprendizado de máquina. Ela repete tanto um determinado tema, item ou conteúdo, que em um momento ela fica boa. Pronto, ó. Olha que legal, você fez uma associação simples. Não fez falou de técnicas, não. Quando você quer ensinar, você basicamente está alfabetizando a pessoa. Outro exemplo. Como professor de graduação, eu sei que muitos alunos que saem do primeiro e do segundo grau e entram nos cursos computacionais como engenharia, sistema de informação, ciência da computação, enfim, eles não têm conhecimento em programação. Então, quando eles veem programação pela primeira vez, normalmente é no primeiro semestre. Tem professor que chega com carrão de cena mostrando conceito, técnica, não sei o quê, e eles passam a sofrer. Tem dificuldade com isso. Por isso, muitos alunos chegam no final da graduação sem, de fato, ter um aprendizado real a respeito. Porém, quando o professor tem ciência que ele está alfabetizando seus alunos no primeiro semestre a respeito de programação, a forma como ele ensina muda, ele começa a usar termos mais simples, ele começa a usar exemplos mais visuais. Ele está alfabetizando. E a partir dali, o desenvolvimento do aluno começa a ser progressivo. Então, quando você faz isso para si, ensinando como se você estivesse ensinando um leigo, você vai estar reforçando o seu aprendizado. O terceiro passo é entenda as dificuldades. Você tem que, enquanto você está estudando, praticando e ensinando, né, fazendo essa simulação, ou até ensinando um amigo, um colega, né, uma amiga, você também tem que entender qual é a sua insegurança. Qual é o tópico ou tema que você está falando e de repente você pensa, notoriamente você está inseguro naquele conteúdo. E qual conteúdo você tem dificuldade de externalizar? Às vezes você não consegue falar, na tua cabeça o conteúdo parece íntegro, mas quando você vai externalizar, né, falar, não sai, tem dificuldade, enfim. Significa que se você não externaliza, você ainda não dominou o assunto. Porque quando você domina, você não vai apenas pensar na resposta, no aprendizado, etc. Você vai conseguir externalizar. Se você está só na sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Você estudou, não externalizou, mas na tua cabeça está ok. Tu vais fazer uma prova, um concurso público e te dá um branco. Na hora H, caramba, eu sabia essa questão, mas esqueci. Errado. Você jamais dominou essa questão. Se você dominasse, você teria externalizado ela. Outro ponto é que você precisa perceber se a tua explicação não foi complexa. Caramba, eu não consegui explicar sem ser complexo. Eu quero explicar de forma simples, mas não consigo. Então, o que é que significa? Você precisa ainda sintetizar e resumir ainda mais o conteúdo, até que ele se torne simples. Simples não apenas para ensinar, para explicar, mas para aprender, porque quando você ensina, quando você explica em voz alta de forma simples, você ensina o seu cérebro de que, olha, isso aqui é simples, é isso, isso e isso. Então, na verdade, você está trabalhando em conjunto com o seu corpo. Você está trabalhando em conjunto com o seu cérebro. O seu eu consciente está trabalhando em conjunto com o seu inconsciente. E terceiro item, anote estes pontos, faça anotação. Onde você foi inseguro, onde teve dificuldade de externalizar e onde você acabou sendo complexo quando não deveria. Você faz isso e parte para o quarto passo, que é rever todas as dificuldades, tá? E aí você analisa. A falha foi no conteúdo, quer dizer, eu peguei um monte de conteúdo, li, estudei, fiz todo o processo, mas a minha dificuldade está no conteúdo. Então você volta para o passo 1 e reinicia de novo. A tua dificuldade é na complexidade, você está com dificuldade de simplificar, resumir, então busque analogias. Analogia é uma coisa muito poderosa mesmo. Tanto é que é utilizado para ensinar crianças. A capacidade de aprendizado de um adulto é extremamente maior do que de uma criança.
E ainda assim, tanto na fase adulta quanto na criança, a analogia funciona. Por exemplo, a gente quer fazer o seguinte: eu tenho uma maçã e eu quero que eu e o meu amigo possamos comer essa maçã. O que você faz de forma intuitiva, você pega a maçã e corta ela no meio. Você tenta, com uma faca, com qualquer objeto, você tenta cortar ela no meio. Então você dá uma parte para o seu amigo, outra para você. O que você acabou de fazer? Dividiu por 2. Entendeu como a analogia é poderosa? Então ela ajuda a simplificar. E o quinto passo é: reveja todo o processo e repita quantas vezes for necessário, até que você se sinta segurança, você se sinta confiante, consiga simplificar, consiga repassar. Aí você pode ir para o estudo seguinte, o tópico seguinte, o tema seguinte. E como dica, né, eu vou deixar como dica e benefício as melhores analogias são as visuais. Existe um ramo da área de tecnologia chamado Infovis, que é a visualização da informação. É simplesmente você pegar uma informação muito complexa. Por exemplo, imagina uma base de dados com 1 milhão de registros e tu precisa pegar essa informação e passar esses dados de forma simples. Vai fazer um relatório de 30, 40, 50, 100 páginas, se pode resumir em 3 gráficos bem feitos e bem estruturados que passem toda a informação. Então, a analogia visual ela é extremamente poderosa. Tente converter o que você estuda em objetos visuais, em ações visuais, sempre que for possível. Benefício de usar essa técnica: capacidade de pensar de forma crítica, pois constantemente você está forçando o seu cérebro a criticar as coisas que você mesmo está fazendo e ele vai começar a evoluir. Como eu citei o aprendizado de máquina, o seu cérebro é a maior e melhor máquina existente. E ele vai aprender conforme o tempo passa, e mais crítico ele vai ficando. E vai te ajudar a tomar as decisões mais assertivas e melhor embasadas, seja para um concurso público ou qualquer outra situação. Ao aprender a ensinar, você ensina a aprender. Fato. Aprender a importância de esquecer o que não é relevante. Existem coisas durante o estudo, coisas que a gente vê, que a gente aprende, que a gente não vai memorizar. A capacidade de memória do ser humano não é de 10, 30, 20 anos. Se você tem, por exemplo, 30 anos, você não lembra o que você fez aos 5 anos. Se eu pergunto para você, o que você fez nos 4 meses quando você tinha 4 anos? Você não vai lembrar. O que você fez por 6 meses quando você tinha 7 anos, você não vai lembrar. Se eu perguntar o que você fez no mês de abril, quando você tinha 15 anos, se não houve nada impactante naquele período, nada forte que te marcasse, você não vai lembrar. Por quê? Porque o cérebro descarta tudo que ele acha que não é importante. Então você tem que ajudar seu cérebro. Ajude ele a filtrar o que de fato não é importante, que você pode, entre parênteses, esquecer, e deixar o que é de fato relevante, o que é importante. Assim você vai conseguir ter uma otimização, né? Você vai conseguir ter uma evolução muito mais efetiva. Gostou, galera? Então pronto. Não se esqueçam de inscrever, ativar o sininho e agora sim, você está pronto para a caça. Falou!